Vamos orar, irmãos? Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar e nas nossas vidas. Reconhecemos com um profundo temor que o Senhor está neste lugar. E nos inclinamos diante do Senhor, vestimos as roupas da santidade, como aqui acabamos de cantar, desejando muito mais do Senhor, da Tua presença, do Teu propósito, da Tua vontade nas nossas vidas. Usa a Tua palavra, Senhor, e o Senhor sabe que em condições normais nós não seremos capazes de Te ouvir. Por isso te suplicamos que o Teu Espírito Santo, derramado sobre nós, abra os nossos ouvidos na compreensão da Tua verdade, Senhor. E muito obrigado por toda a provisão e a graça do Senhor derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos, irmãos, este mês de outubro com um novo tema, e o tema é Encha-se do Espírito. Ou, se você quiser falar melhor ainda, mais adequado ao texto é permita-se ser cheio do Espírito Santo. E eu quero convidar os irmãos a ler alguns textos, e certamente vamos passear por esses textos durante este mês. Eu acredito que este tema é relevante à medida em que faz parte da doutrina cristã. Vez por outra, nós mergulhamos naquilo que se constitui a base da nossa confissão, a base da nossa fé, aquilo que formata a nossa convicção evangélica, a nossa convicção teológica. Porque se não for assim, qualquer um de nós pode facilmente ser arrastado pelos ventos de doutrinas que vão surgindo por todos os lados. Então vamos centrar o nosso coração e o nosso pensamento na palavra de Deus. Eu convido você a ler de início o texto de Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5, vamos ler a partir do verso 14 até o verso 21. E se você já encontrou esse texto, coloque a mão sobre ele e vá lá e procure também Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, fique com a mão nesses dois textos. Eu vou usar aqui a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Efésios capítulo 5, do verso 14 para frente. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 17. Porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? A ordem, a orientação de Paulo nesses dois textos é clara e soa como um alerta para cada um de nós. Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito, ou nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ou seremos vencidos pela carne, ou seremos vencidos pelo pecado. Em Gálatas 5, Paulo destaca isso com muita clareza. Os pecados da carne são a imoralidade sexual, as impurezas, a libertinagem, que é o uso abusivo da liberdade cristã, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, as discórdias, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, que são disputas, as facções, a divisão em grupos pequenos que lutam entre si, a inveja, o desejar ter o que é dos outros, a embriaguez, as orgias, e se tudo isso não bastasse, ele completa, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Gálatas 5, de 19 a 21. Então Paulo parece nos alertar a nós que somos cristãos, que a sutil presença de qualquer uma dessas tendências, agora note, não precisa ser todas, mas apenas uma delas, já será um sinal evidente para nós, que não estamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, que não estamos cheios do Espírito de Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não sou feiticeiro, eu fui lá no passado, mas eu não sou mais. Mas se você hoje se vê com frequência dominado pela raiva, ou demonstra um espírito agressivo, um comportamento egoísta, ou totalmente voltado para si,
ou se você se vê constantemente envolvido em confusões, por favor, admita. A culpa não é dos outros. Isso é um sinal, uma evidência de que o coração está vazio. Você pode dizer assim: eu não bebo, eu não me embriago. Mas se você fica desejando ter a vida dos outros, ser o que os outros são, ter o que os outros têm, ou se você alimenta a sua mente com pensamentos impuros, o que está evidente é o quanto você precisa mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus para ser cheio do Espírito. Esse é o desafio. Mas quem é o Espírito? Dr. Augusto Nicodemos, pregando lá na sua igreja, Igreja Presbiteriana da Penha, ele disse que as pessoas podem ter uma falsa concepção, uma falsa definição de quem é o Espírito Santo de Deus, por interpretarem erroneamente o texto de Efésios 5,18, em que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele fazia uma alusão às pessoas que imaginam o Espírito como um líquido, como alguma matéria inconsistente, fluida, que pode encher um receptáculo. E com isso as pessoas acabam compreendendo erroneamente o Espírito como uma força superior. Acabam compreendendo o Espírito como um nicho, um elemento de renovação das energias e coisas parecidas. Lembre-se que a nossa cultura é mística e também é uma cultura ecumênica, que favorece esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento. E aí as pessoas começam a viralizar a ideia de que ser cheio do Espírito é expressar sentimentos das formas mais esquisitas, mais excêntricas o possível. Começa a se esparramar por aí a ideia de que uma pessoa cheia do Espírito fica sem a razão, fica sem a inteligência, fica sem a sua faculdade mental, até o bom senso a pessoa perde. E isso tem levado muitas pessoas a agirem de uma forma desvairada, em nome do Espírito Santo. E quanta maluquice se vê por aí. Rodopios, sopros, quedas, convulsões, gemidos, expressões, revelações das mais esdrúxulas e inconsistentes que confundem as pessoas. Não trazem edificação espiritual, trazem divisão, racham igrejas, racham famílias inteiras. Muitos anos atrás, em tempos bons, Caio Fábio escreveu um livro sobre o Espírito Santo, e falando sobre este tema, um livro, aliás, muito bom. Ele conta que foi procurado por uma jovem que estava totalmente decepcionada com o Espírito Santo, foi a expressão que ela usou. Então ele foi pesquisar isso na vida dela, e percebeu, claro, que o que ela teve não foi uma decepção com o Espírito Santo, mas uma decepção com uma caricatura do que é o Espírito Santo, e isso é muito comum. As pessoas possuem uma imagem do que seja, do que lhes foi transmitido acerca do que é o Espírito Santo. E tem muitos por aí fazendo loucuras, entregando-se a experiências emocionais equivocadas, absurdas, e depois elas se decepcionam, não com o Espírito, mas com a caricatura, com as suas próprias caricaturas. Caricaturas essas que, com muita frequência, nascem do imaginário humano esvaziado, ignorante, acerca do conhecimento bíblico sobre este tema. Então, se o Espírito Santo não é uma força superior, quem ele é?
O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Sagrada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele não é um fluido, ele não é uma força cósmica, ele não é uma energia espiritual. O Espírito é o próprio Deus. O Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus majestoso, o Deus soberano, o Deus suficiente em poder, o Deus onisciente, o Deus presente com todos os seus atributos. Eu sei que a doutrina da Trindade pode confundir a mente de alguns, mas isso acontece quase que em toda teologia que diz respeito a Deus. Você pode compreender a onipresença de Deus? Como Deus pode estar aqui, neste momento, e estar na China, e estar na América do Norte, ou no sul da África, ao mesmo tempo? Agindo? Como Ele pode fazer isso? E mais, onipresença não significa apenas estar em todos os lugares num só momento, mas onipresença significa que Deus está em todos os momentos da história ao mesmo tempo. Você consegue entender isso? Claro que não. A nossa mente humana não consegue compreender tudo aquilo que diz respeito a Deus. Às vezes nós queremos estabelecer parâmetros de compreensão deste ser superior com base nas limitações da nossa mente humana, e isso jamais será possível. Veja o que João Calvino disse sobre isso. Como poderá o entendimento humano compreender, com sua débil capacidade, a imensa essência de Deus, quando nem sequer consegue determinar com certeza qual é o corpo do sol, mesmo que todos os dias o veja com seus olhos? Assim mesmo, como poderá penetrar por si só a essência de Deus, uma vez que não conhece a sua própria? Portanto, deixemos a Deus o poder de conhecer-se. Então a Bíblia não se propõe a explicar esse fenômeno, como todos os demais atributos de Deus, mas sim apenas declarar que esse fenômeno existe por meio das suas linhas sagradas. Agostinho chamava isso de mistério, um mistério tremendo, não dá para entender. Isso implica dizer que o Espírito Santo de Deus não foi criado. Ele não é uma criação de Deus ou uma criatura de Deus. O Espírito é Deus e Deus não foi criado. Deus sempre existiu. O Espírito Santo existe desde a eternidade. Muito antes deste mundo existir, o Espírito é Deus e sempre existiu. E quando a terra foi formada, o Espírito já estava aqui. Gênesis 1:2 diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Ele já estava aqui. E no momento da declaração do homem, no momento da criação do homem, emana de Deus uma declaração. O Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa. Deus está usando o plural. Por que será? Aliás, eu queria dizer para você que Gênesis 1:1 criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica ali utilizada para Deus é Elohim. E Elohim é uma palavra hebraica usada sempre no plural.
sempre no plural. Isso reforça para nós a teologia bíblica de que o Espírito é Deus em essência, um só Senhor, que subsiste em 3 formas diferentes. Obviamente, esse conceito não é confuso só para nós e para as nossas mentes limitadas, mas também sempre foi no decorrer da história e tornou-se um grande problema lá nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos da igreja, antes do concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. Houve uma forte incitação deste tema, que foi chamado de controvérsias trinitarianas. E essas controvérsias foram provocadas por uma mistura de vários pensamentos filosóficos e religiosos. Por exemplo, os judeus entraram na briga dizendo: não existe isso, porque eles eram adeptos e propagadores do monoteísmo e entendiam que a Trindade fazia referência a 3 deuses. Confusão. O gnosticismo, que era aquela filosofia que considerava todas as coisas como emanações de Deus. Então começaram a dar uma outra roupagem perigosa à Trindade. E o platonismo, que cria no Logos como a principal criatura de Deus. Então a disputa entre essas correntes filosóficas e religiosas foram crescendo e dando origem a várias teorias heréticas. Monarquismo modalista não admitia a Trindade como essência de Deus, mas apenas o seu aspecto funcional, ou seja, Deus se manifestou em cada momento da história de uma forma diferente. Parece ter lógica, mas não é isso. É o mesmo Deus. O modalismo dinâmico, que negava absolutamente a divindade de Cristo, afirmando que Jesus apenas recebeu o dinamis, o poder de Deus, no seu batismo, mas que antes da ressurreição o dinamis foi retirado e ele voltou a ser totalmente humano, por isso morreu na cruz. O arianismo, que negava totalmente a Trindade. Ário era um presbítero da igreja de Alexandria, e ele dizia: há um só Deus, e Jesus é uma criatura intermediária. Jesus não é eterno, dizia ele. Ele foi criado por Deus com fins específicos. Você pode pensar assim: ah, mas isso aí, eles pensavam naquela época, os testemunhos de Jeová pensam isso hoje. Continuam pensando isso hoje. Jesus não é Deus, ele é apenas um profeta. Daí a necessidade de se aprofundar, daí a necessidade de mergulhar na teologia, daí a necessidade de se estabelecer, naquela época, os concílios, através dos quais os pais da igreja discutiram, estudaram exaustivamente esses temas, à luz das Escrituras, formulando as suas crenças, as suas definições, documentos que respaldavam a convicção da igreja que seria então propagada. Mas a parte dessas especulações que nasceram naquele primeiro século, e justamente isso os pais da igreja utilizaram-se, nós começamos a observar que o Antigo Testamento já nos fornecia as evidências da presença do Espírito, da triunidade, as manifestações de Cristo Jesus, as aparições, as ações harmônicas entre Pai, Filho e Espírito. Por exemplo, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento algo sobre uma aparição do chamado anjo do Senhor, 99% das vezes, você está diante de uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento.
A Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo de Deus não habitava permanentemente nos homens na época do Antigo Testamento. Isso só acontece com o advento pentecostal. Antes disso, isso não acontece. O Espírito se manifestava, mas depois ele ia embora. E você vai ver vários textos mostrando sobre isso. Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Isaías, Ezequiel, Miqueias. Em todos esses livros existem evidências da manifestação do Espírito, porém ele não habitava entre os homens. Já no Novo Testamento, e a partir do que Jesus começa a tornar claro, evidente para nós, começa a revelar com muita clareza para nós, em João capítulo 16, e a partir também dos acontecimentos estonteantes de Atos capítulo 2, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, mas esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. As Escrituras começam a formatar melhor a doutrina do Espírito, começam a tornar ela mais clara, começam a mostrar para nós a revelação de quem é o Espírito de Deus, começam a falar sobre as suas aparições, começam a falar sobre o seu ministério, ou seja, o propósito da presença do Espírito entre nós, suas manifestações. Lembre-se que o Espírito Santo vem em cumprimento das promessas de Deus e de Cristo Jesus. Deixe-me ler um texto para vocês. Fica com a sua mão nesse texto aí, eu vou lá e já volto. João capítulo 16. João capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas, finalzinho do ministério de Jesus, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas agora vós não o podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Quando Jesus traz este texto à tona, ele está fazendo uma alusão à chegada do Espírito como um evento marcante, divisor da história. Jesus está sinalizando aqui
que a partir desta promessa, do cumprimento desta promessa, a relação dos seres humanos, restaurados pelo Evangelho, com o Espírito, seria diferente do que acontecia com os homens que temiam a Deus lá no Antigo Testamento. Isso nos leva a perceber, de forma clara, inequívoca, que Jesus inaugurou um novo momento da história humana. Isso se cumpre em Atos 2. Aliás, eu quero dizer aos irmãos que Atos 2, nós vamos ver isso mais adiante aqui durante esse mês, Atos capítulo 2, não é um texto que possa ser aplicado como doutrina para justificar ou respaldar aparições aleatórias do Espírito. Não. É a narração de um fato, de um evento, claro, pré-determinado por Deus, pré-anunciado por Deus, profetizado por Deus, um evento solene, claro, especial, pontual da agenda divina. E a partir deste momento, o Espírito Santo então passaria a habitar entre os homens. O Espírito desce aos homens, de forma agora definitiva, e começa a agir no meio da humanidade. Primeiro convencendo as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que já torna claro para nós, que a salvação nunca procede do homem. Nunca procede do homem. A salvação é obra exclusiva do Espírito. Vem dele, se inicia nele. Porque sem a presença do Espírito, ninguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é o que é certo, o que é errado. O pecado é aquilo que é errado diante do que existe de certo. A justiça é aquilo que é correto diante de Deus. E o juízo, o julgamento entre os dois. Só o Espírito Santo de Deus pode levar uma pessoa a entender isso, a ser convencida do seu próprio pecado. Irmãos, a gente cansa de pregar aqui na frente, de ensinar, nos grupos pequenos, na escola bíblica, de mostrar. E existem pessoas que estão na igreja há anos, vivendo em pecado. Há anos seguidos, vivendo na igreja. Acabam de ouvir a palavra de Deus, viram as costas, saem e voltam a fazer as mesmas coisas. Pode vir quem vier aqui, ó. Hoje sou eu, amanhã pode ser o melhor pregador do mundo, o maior pastor, pode ser quem for, a pessoa vem, fala e não entra no coração, ao menos que o Espírito fale. E às vezes o Espírito fala. E a pessoa sabe que Deus está falando com ela. Mas não dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos convence, sim. Sim. Se nós pregamos a Bíblia, se nós lemos a Bíblia, se meditamos nela em conjunto, neste momento, que é um momento tão solene, tão especial da nossa semana, ela precisa provocar alguma coisa dentro de nós. Se não provoca, ou o Espírito não está falando conosco, ou ele está falando e nós não estamos dando ouvidos ao que o Espírito fala. Então o Espírito vem da parte de Cristo Jesus, enviado por Ele, convencendo os homens do seu pecado, da justiça, do juízo. Mas Jesus também diz que Ele nos guia a toda a verdade.
e que ele glorifica a Cristo, e que ele nos ajuda a relembrar todas as coisas que foram ensinadas por Jesus. Ele traz novamente à nossa mente, ele traz novamente à nossa mente, ele nos rememora a verdade de Deus, ele consola os que estão vivendo no sofrimento, principalmente, obviamente, a Bíblia, quando fala de sofrimento no Novo Testamento, não fala de sofrimento que advém como consequência das nossas atitudes erradas, mas fala do sofrimento como uma consequência da perseguição dura e cruel que vem por causa do nome de Cristo. E o Espírito vem trazer consolo, e vem apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia do juízo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem para ajudar os homens a vencerem o pecado, não na sua própria força, não na sua própria carne, mas na força do Espírito Santo de Deus. Senão nós não vencemos. A obra do Espírito, a sua influência neste mundo e nas nossas vidas é visível, é dinâmica. É o Espírito Santo de Deus quem nos impede de desistir do Evangelho. É o Espírito Santo que aprimora a nossa mente, que coloca dentro de nós a fome, um desejo pela palavra de Deus. É o Espírito quem reaviva as nossas convicções. É o Espírito que nos sustenta quando nós estamos abatidos por causa dos sofrimentos, das lutas e das decepções deste mundo. É o Espírito quem nos anima a permanecer firmes, ainda que nos decepcionemos com os cristãos e com a igreja. Eu sei que você, talvez um dia na sua vida já tenha raciocinado assim: como é que eu posso estar no caminho do Evangelho? Eu já pensei isso várias vezes. Como? Como eu posso estar no caminho do Evangelho? Seria só lógica humana? É só decisão humana? Com tanta coisa errada acontecendo, com tantas lutas, com tantas decepções que sofremos com as pessoas, com tanta gente fazendo coisas bárbaras, ou às vezes com respostas tão demoradas e tão distantes da parte de Deus, diante de nãos que Deus nos dá, que são colocados diante de nós, que nós não gostaríamos de ouvir. Como eu posso permanecer firme? Como eu posso permanecer ainda crendo? Como eu posso sentir o desejo de me levantar no domingo de manhã e de vir para a comunidade, para a igreja, no meio do povo de Deus, e me sentar aqui para ouvir a palavra, quando eu poderia estar dormindo, ou na praia, ou fazendo um churrasquinho, mas o meu coração é tomado por um desejo de: eu preciso ouvir algo da parte de Deus hoje. Isso é nosso, irmãos? É um sentimento do nosso coração? Claro que não. Eu e você só estamos firmes no Evangelho por causa da presença do poder do Espírito na nossa vida. Senão a gente não permaneceria firme. Senão abandonaríamos todas as coisas. Não estaríamos aqui. Paulo chama isso em Gálatas de viver no Espírito. De viver no Espírito. E ele nos chama a atenção para o fato de que nós podemos viver no Espírito, ou pelo Espírito, mas não andar no Espírito. E nós vamos fazer a diferença entre os dois aqui no decorrer deste mês. Qual é a diferença entre viver no Espírito, ou pelo Espírito, e andar no Espírito?
Uma pessoa pode estar viva pela obra do Espírito, mas ser inclinada a viver pela carne. Paulo vai ensinar isso no capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 até o verso 26. Então, irmãos, é sobre tudo isso. É lendo e relendo esses textos e observando com cautela o contexto onde cada um desses textos está inserido. E orando a Deus, pedindo clareza, pedindo iluminação do céu, que nós vamos explorar esse tema durante este mês, pedindo ajuda de Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, pedindo que o Espírito de Deus esclareça o nosso pensamento e nos dê fome e sede pela sua verdade. Paulo diz em Efésios 5,18 que não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução. A palavra dissolução significa desintegração, diluição. Mas que nós devemos nos encher do Espírito. E ele fala da vida vivida em comunidade, entre vós, falando entre vós, com salmos e hinos. Ele fala da adoração, cantando, salmodiando ao Senhor no coração. Ele fala da gratidão, em tudo agradecendo a Deus, em tudo, por todas as coisas, aprendendo a manter com Deus uma relação de profunda gratidão. E ele fala da sujeição de uns aos outros. Esses 4 elementos, a comunhão, a adoração, a gratidão e a sujeição de uns aos outros, são apresentadas pelo apóstolo como um caminho do enchimento. Como atitudes que nós devemos tomar para que o Espírito Santo possa nos preencher completamente. Então é sobre isso que nós vamos falar durante todo este mês, eu e os outros pastores. Vamos orar, vamos pensar, vamos meditar, porque eu creio, irmãos, eu creio, que depois da salvação, a atitude mais sensata que um crente pode tomar na sua vida é permitir-se ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se isso não acontecer, nós vamos viver a nossa vida cristã meramente com uma expressão religiosa, como tanta gente já tem feito. Tanta gente já tem feito. 3 jovens procuraram um pastor e disseram a ele: pastor, nós queremos ser cheios do Espírito. E o pastor deu a eles uma peneira, porque eles perguntaram: como podemos ser cheios? E ele deu uma peneira na mão de cada um e disse: vão ao rio e encham essa peneira com a água do rio. E eles foram. E ficaram discutindo entre si, porque quando colocavam aquela peneira no rio e puxavam a água, escorria e ia embora, e eles enchiam novamente e ficaram discutindo entre si, e 2 deles disseram: o pastor não sabe o que está falando, o pastor não sabe o que está dizendo, vamos embora daqui, nós estamos perdendo nosso tempo, vamos embora. E foram embora. E um ficou. Mais tarde o pastor dirigiu-se ao rio e lá estava aquele jovem encucado, pensando, fazendo testes. E o pastor aproximou-se dele e disse: filho, você nunca conseguirá ser cheio do Espírito se você não estiver mergulhado no Espírito. A única forma de você ser cheio é se você permanecer mergulhado no rio, mergulhado no Espírito. O nosso problema é que nós achamos que num domingo de manhã nós vamos ser cheios e depois vamos para casa. E o que é que acontece?
nós esvaziamos. E se não preenchermos cada espaço da nossa vida, do nosso coração, com o Espírito Santo de Deus, o pecado começa a tomar conta de nós. Nesse vácuo, o velho homem começa a voltar. Pecados que nós já vencemos lá no passado começam a retornar, às vezes com mais força ainda. Retiram de nós a alegria, o gozo da presença de Cristo, transmitem a nós uma falsa ideia de que vamos ser felizes com coisas deste mundo que vão dar certo, com realizações pessoais. Perdemos o referencial, perdemos a alegria da vida cristã, perdemos o contentamento, abandonamos a gratidão, rejeitamos a sujeição de uns aos outros, porque a submissão fora do Espírito é escravidão. Então, se queremos fazer alguma coisa válida para a nossa vida cristã, devemos nos manter mergulhados no Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça um pouquinho, por favor, feche seus olhos. A equipe vai cantar um cântico, que é uma oração. Este cântico veio à minha mente enquanto eu estava terminando de escrever o que ia falar hoje, e pensando sobre todos esses textos. Esse cântico veio à minha mente como uma oração, como um toque de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queria que você conversasse com Deus nesse momento, que nós encerrássemos esse tempo orando pela igreja, orando pelos cristãos que estão aqui, orando pelos cristãos que não estão aqui. Hoje é um dia especial na vida da nação, um daqueles dias em que as pessoas estão escolhendo homens que estarão na iminência, no poder, dirigindo a cidade, no caso dessas eleições especificamente. Eu fico pensando qual é o papel dos cristãos no meio da igreja. A Bíblia diz que somos sal, somos luz, que temos uma grande responsabilidade de intervir, de interferir. Devemos começar fazendo isso, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Mas eu queria que você orasse pela igreja do Senhor, mais especificamente por nós, pela Igreja Batista Metropolitana, dizendo: Deus, dá-nos o privilégio de sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Porque se nós somos cheios do Teu Espírito, a cidade vai ser influenciada. Não importa qual escolha seja feita, não importa quem assuma a prefeitura, Câmara dos Vereadores, ou nas outras eleições, governo, Câmara dos Deputados, do Senado, presidente, não importa. A igreja tem que estar cumprindo bem o seu papel no mundo, irmãos.
Você tem fome do Espírito de Deus no seu coração? Você tem fome dentro de você do Espírito? Você levanta de manhã dizendo: ó Deus, que o Teu Espírito possa encher minha vida, Senhor. Você ora por isso todos os dias? Você clama isso ao Senhor? Peça a Deus: Deus, ó, que o meu coração esteja mergulhado na Tua presença, Senhor, todos os dias. Que no decorrer deste mês, enquanto estivermos estudando sobre isso, Senhor, que o meu coração seja fortalecido, reavivado com a verdade da Tua palavra, e novamente sejamos cheios do Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios do poder do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esses textos chamam a nossa atenção. Há tanto ainda a explorar sobre eles, sobre este tema, tanta coisa que precisamos entender, aprender, compreender acerca do Teu Espírito, e queremos fazer isso, Senhor, com profundo temor na Tua presença, mas pedindo ao Senhor que não seja a mera exposição lógica de um texto, de um pensamento doutrinário, mas que haja um derramado, Senhor, sobre nós. Que nós possamos entender, Senhor, que não faz sentido viver a vida se não formos preenchidos pelo Teu Espírito, que perderemos a alegria e estaremos sujeitos à corrupção, à dissolução, se não estivermos totalmente cheios do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos chacoalhar, que nós possamos ser cheios do Senhor, a nossa fé renovada na Tua presença, Senhor. Algo extraordinário do Senhor aconteça na vida de cada um de nós. Que a Tua igreja nesta cidade seja uma igreja forte, espiritualmente forte. Que a Tua igreja tenha o poder do céu e a autoridade do Senhor para combater o império das trevas. Que a Tua igreja tenha a alegria e o dinamismo e o contentamento que há de contagiar o coração dos moradores deste lugar, declarando a eles em alto bom som: o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo de Deus habita sobre nós. Cremos nisso, Senhor, por isso oramos nesta manhã, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Vamos para as nossas classes. Teremos as classes de EBD normalmente, então se você tem a sua classe, pode se dirigir para ela. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.